Vamos orar. Pai Celestial, temos já cantado ao Senhor, teus filhos têm adorado a Deus. E cremos, Senhor, que tu tens recebido a adoração de cada um dos teus filhos, Senhor. E o cantar sempre nos dá entusiasmo, Senhor. O cantar nos dá coragem, Pai. Pois Israel, quando iam à batalha, os cantores, eles iam para animar o povo, Pai. Nós, então, ao sermos animados pelo cântico, pela adoração, agora queremos receber o que há de mais importante e sublime nessa terra, Pai, que é a Tua palavra, Senhor. Porque os céus e a terra que contemplamos passarão um dia, mas o que está escrito em Tua palavra, Senhor, nem um jota, nem um tio passará. Tudo virá ao pleno cumprimento, Pai, e haverá um novo céus e nova terra, onde reinará a justiça, Pai, onde reinará a paz, Senhor. Ali nunca haverá mais uma mulher seminua, nunca haverá mais uma mulher de cabelo cortado, ali nunca haverá mais um homem blasfemando, nunca haverá drogas, não haverá bebidas, Pai, ali haverá santidade, e somente os que lavarem suas vestes no sangue do Cordeiro poderão entrar àquela cidade. Oh Deus, ajuda nós, Senhor. Não estamos aqui, Pai, para falar de fábulas, de histórias, mas estamos para falar do que é mais sagrado, Pai. A palavra revelada de Deus para esse dia. O chamado final para a noiva, Pai. Os trabalhadores da hora undécima, Senhor. Venha nos abençoar, que o Espírito Santo venha ungir os lábios de quem fala e os ouvidos de quem ouve, Pai. E se pecamos contra Ti nessa hora, Senhor, nós pedimos perdão, Pai. E que o Senhor transpasse todas as nossas faltas e abençoa o nosso ajuntamento nessa noite. No precioso nome de Jesus Cristo. Boa noite, irmãos. Podeis assentar. Deus abençoe cada um de vocês que tem vindo, também os que estão nos acompanhando nessa noite. Nós também queremos dar boas-vindas. E próxima semana o pastor já estará de regresso. Então, eu já termino essa minha fase aqui, que se estendeu de uma ceia a outra, praticamente. Mas sábado passado tivemos o irmão Josué, né? Ontem tivemos o irmão Elismar também nos ajudando. Então, temos aí companheiros que estão prontos para entrarem na batalha, né? Todo time bom, ele sempre tem que ter reservas à altura. Porque se um time é bom e não tem reservas à altura, se machuca um titular, então se entra outro que não corresponde, então aquele time cai de rendimento. Então, graças a Deus, aqui nós temos bons reservas, né? O Molismar tem um espírito muito humilde, realmente um espírito muito manso, né? Nunca quer buscar nada, mas sempre está pronto para nos ajudar. Muito obrigado, Deus abençoe, né? E tem muitas qualificações, com certeza tem sido uma bênção para nós. E então, nessa noite, sendo o meu encerramento aqui, e como o pastor me deu algumas liberdades, você sabe que hoje você, quando tem uma procuração, você pode até casar pelo outro, sabia? Há muitas pessoas que casam por procuração. É claro que diante do juiz apenas, né? Não, mas a lei lhe faculta. Uma pessoa em outro país, ou não pode ir ao casamento por algum motivo de força maior, pode passar numa procuração e o outro fulano pode ir diante do juiz, casar por ele. É a lei do país, né? Então, uma procuração dá poderes. Então, nessa noite, vocês não fiquem bravos comigo, que eu estou investido de poderes. Uma boa defesa eu fiz, né? Até parece um advogado. Mas é a verdade, né? Mas antes de eu entrar, eu quero ler mais um testemunho que veio nessa folhinha da Crentes da Bíblia. Cada mês tem um testemunho aqui, e são muito sobressalentes. E esse diz assim:
foi contado pelo irmão Billy Paul. O título é Não o Deixe, Fique com Ele. Eu nunca esquecerei isso, diz o irmão Billy Paul. Nós morávamos num trailer. E ela disse, uma mulher veio ao irmão Brana e disse, irmão Brana, eu me mudei para cá, deixei meu marido para mudar-me aqui, para estar onde você está, porque sei que você tem a palavra do Senhor. Olha, que boa coisa ela disse, né? E o irmão Brana disse, obrigado, irmã. Ela disse, meu marido não é cristão. Ela disse, mas eu creio em tudo que você diz. E ele disse, obrigado, irmã. Eu pensei, o que ele está fazendo? Billy Paul dizendo, eu pensei, o que ele está fazendo? O que meu pai está fazendo? E o irmão Brana disse, que tipo de trabalho o seu marido tem? Ou o seu marido faz? Eu pensei, o que isso tem a ver com a pobre irmã? E então ela disse, meu marido trabalha em construção civil. Ele disse, o profeta disse, onde fica? Ela lhe disse, cerca de 75 milhas de distância, 120 quilômetros. E ele disse, qual é o tipo de torta que seu marido gosta? Eu pensei, agora, aonde ele está indo agora? E ela disse, Cereja. Ele disse, que horas ele sai do trabalho? Ela disse, às 4:30. Ele disse, sabe de uma coisa? Eu agradeço por você crer em mim, mas você tem apenas um tempo suficiente para chegar em casa e assar aquela torta de cereja e saudá-lo na porta. É desta maneira que você irá ganhá-lo para Jesus Cristo. Não o deixe, fique com ele. 6 meses depois, nós o batizamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? É maravilhoso ter um profeta, né, irmão? Que era a boca de Deus para nós, né? Eu gostaria de dar aqui algumas notas antes de lermos a Bíblia. Primeiramente, agradecer a vocês que oraram pela minha sogra, e ela já deu alta do hospital, após uma cirurgia delicada. Seu apêndice saturou, né? Ou, vulgarmente falando, estourou, e vocês sabem que isso contamina os órgãos, e a sua vesícula teve que ser extraída, um pedaço do seu intestino, mas graças a Deus os médicos puderam fazer o melhor por ela, e ela deu alta já na quinta-feira, já está em casa se recuperando. Então, amanhã já a minha esposa Tereza estará voltando. Então, graças a Deus por isso, né? Que janeiro foi um mês duro para mim, né? 20 dias sozinho, não é fácil, mas são assim que se dá valor muitas vezes, né? Quando se sente a falta, é que a gente dá mais valor do que às vezes nós damos, né? Também gostaríamos de dar aqui algumas notas. Primeiramente, eu gostaria de lembrar os jovens que no próximo sábado, véspera da ceia, é um culto destinado aos jovens. E eu tenho visto que muitos deles não têm vindo nos cultos. Eu não sei se eles estão numa posição muito alta, que não estão precisando ouvir nada. Então, se você está assim, você é convidado a vir para falar para os outros na próxima. Se você está tão bem que não tem vindo, você venha no próximo sábado e vamos colocar você para falar para os outros, sua experiência, como você está alto na fé e você não está tendo dificuldade, porque muitos não têm vindo. Então, é destinado a vocês. Se vocês não virem, nós vamos simplesmente abolir, né? Não vamos ficar aqui fazendo tudo que podemos e vocês não valorizarem. Então, se vocês não passarem a não valorizar, então nós vamos simplesmente ter que abolir, né? Então, espero no próximo sábado ver todos os jovens aqui, né? Também gostaríamos de dar uma nota que há muitos irmãos que estão ficando de pé. O culto está aqui, eles vão lá para trás, ficam de pé. A menos que você tenha um problema físico,
em sua coluna, e então você comunica ao diácono que você precisa ficar em pé, que pode que seja isso, mas a menos que for algo realmente de físico, então os bancos são muito confortáveis, que se todos começarem a se aglomerar ali, realmente a coisa vai saindo um pouco da ordem, e os diáconos vão ter que realmente mandar você sentar, a menos que você justifique com ele que você tem um problema na coluna e você precisa ficar em pé, suas costas dói, pode que seja um problema justificável. Mas fora disso, os que começarem a se levantar, ir lá e ficar ali, os diáconos têm a liberdade para realmente pedir para você, por gentileza, sentar-se, né? Que o santuário é o lugar de assistir o culto, né? E também gostaríamos de lembrar que as mães e os pais, para instruir seus filhos em casa, porque há muitas crianças que conversam dentro do santuário, falam com o pai, falam com a mãe, e a mãe conversa com ele, o pai, e isso atrapalha o irmão que está do lado, o irmão que está na frente, né? Aquela criança. Então, os pais, as mães devem instruir os seus filhos. Filho, na igreja não é lugar de conversar. Quando já são crescidinhos, você deve instruí-lo em casa para que eles possam saber como se comportar. Porque senão você acaba atrapalhando o irmão, atrapalhando o bom andamento do culto e até entristecendo o próprio Espírito Santo, né? Então, deve-se prestar atenção a isso. Também é porque o santuário é um lugar de muita reverência. Devemos ter muito cuidado. Mesmo os casais que sentam perto, não é lugar para ficar um com a mão do outro, com a mão sobre o seu ombro. Eu creio que tudo tem o seu lugar, né, irmãos? Embora você seja um marido e mulher, mas há um lugar, porque nós temos que entender que nós somos humanos, e eu pôr a minha mão em minha esposa e fazer alguma carícia pode despertar algo, porque somos feitos de células humanas. Devemos lembrar que somos humanos, né? Então nós devemos ter cuidado com essas coisas, porque às vezes pode causar um mal-estar para uma pessoa que está ao lado, né? Então, porque somos de células humanas, verdade? Também queria dizer sobre que mais aqui? Creio que eram essas as notas que nós tínhamos que dar, né? E lembrando que a galeria, como o pastor falou, é preferencialmente para os irmãos que têm crianças, irmãs, né? E os casais que estão ali, e preferencialmente para eles. E os outros que não têm isso, preferencialmente que fiquem aqui embaixo, né? Porque se todos fossem subir a galeria, comportaria quase todo mundo lá, mas o pregador ia pregar assim, né? Então, excetuando esses casos de criança, dos pais, então, preferencialmente os outros, nós pediríamos que aqui é o lugar mais apropriado, né? E eu creio que eram essas as notas, e agora, então, nós podemos nos pôr de pé para ler a Bíblia, né? Deus abençoe os irmãos que estão nos acompanhando pela internet, os que estão assistindo a reunião, né? Que o Senhor possa abençoá-los. Nessa noite vamos ter um tema aqui que espero que não seja muito longo, mas talvez seja um pouco mais longo. Vamos ler a Escritura em São Mateus, capítulo 25. Vamos ler do verso 1 ao verso 13. O sermão profético continua, a parábola das 10 virgens. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram.
Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém. Pai celestial, temos lido tua palavra, Senhor, e agora pedimos que tu abençoe ela nos nossos corações, Pai, e a vivifique para nós, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos. Nessa noite, antes de eu entrar no meu tema, eu gostaria apenas, como uma introdução, ler aqui algumas páginas aqui, mensagem tentando fazer um serviço para Deus, sem ser da vontade de Deus, pregada em 28/11/65, menos de um mês, 27/11, menos de um mês antes de Deus recolher o seu mensageiro, e então ele estava pregando essa mensagem. E como disse que culturalmente o povo brasileiro eles têm deficiência em ler, é uma questão cultural, segundo os entendidos em educação. Então, é uma dificuldade que o povo tem de ler. E o profeta foi um homem que leu e lia muito. Um dia, um irmão fez uma limpa, vamos dizer assim, em sua casa, vários livros antigos, e pensou: eu vou me livrar disso aqui, não havia muito valor para ele. E ele disse para o irmão Brana: eu tenho isso aí, o senhor deseja? E o profeta disse: traga-os para mim. Então o profeta ganhou aquela coleção de livros antigos, e aquilo foi de grande ajuda para ele, quando ele pregou as eras. E então ele era um homem que realmente lia. E eu penso que um ministro, acima de tudo, ele tem que ler realmente. Porque um pregador, um pastor que não lê a Bíblia, não estuda a mensagem, então, o que ele vai fazer para o povo? Como ele vai passar algo para o povo? Ele deve ser alguém que lê mais do que todos, na verdade, né? Então, eu gostaria só de ler aqui, mais resumidamente, tentando fazer um serviço para Deus, fora de sua vontade, essa mensagem aqui. Você pode ler depois mais detalhadamente. A partir da página 5, o profeta começa a trazer um relato a respeito dos anjos que tinham vindo para ele. Você vai observar que depois de 63, é difícil uma mensagem que o irmão Brana não fala da visita dos anjos, não fala dos 7 selos, não fala do ministério do Filho do Homem. É difícil uma mensagem que você não vê ele falando sobre esse assunto, né? Porque isso realmente tinha a ver com o despertamento da noiva, né? E o irmão Brana, então, ele estava falando aqui, algumas fotos que vocês nos viram examinando, e era do anjo do Senhor, quando ele apareceu. E disse que eu estaria em Tuxo, e seria de manhã cedo, e eu estaria tirando um cardo, o que chamamos de carrapicho, e 7 anjos vieram, e desde a eternidade sacudiram, e explodiram aquele local, e houve um grande sacudimento. E então eu fui para Arizona, e eu estava morrendo de medo, diz o profeta. E eu fui à reunião de Fênix, e eu lembro-me que eu preguei o sermão: Senhores, que horas são? Ou Senhores, é esse o tempo? Porque eu sabia que algo ia acontecer.
Então o profeta veio e pregou para a sua igreja em 30 de dezembro de 62. Senhores, é esse o tempo, porque ele sabia que algo estava por acontecer. E ele tomou a escritura de Apocalipse 10 e começou a dizer, será esse o tempo que Deus vai cumprir essa escritura? E ele estava se interrogando e pregando para a sua igreja. E certa manhã o Senhor disse para mim, eu estando ali em Tucson, havia me mudado para ali já, ele disse, sobe ao topo do cânion Sabino. E eu estava lá em cima com as mãos erguidas e orando, e eu senti algo vir até a minha mão, e era uma espada. E aquilo caiu em minha mão, e eu disse, só poderia ser o mesmo Deus que criou um carneiro para Abraão, o que pôde criar aqueles esquilos. E eu ouvi uma voz que disse, esta é a espada do rei. E uma voz tornou a falar e disse, a espada do rei, não um rei, a espada do rei. Está vendo? Irmãos, essas coisas são verdadeiras. Sim, isto é a verdade. E a palavra, ela foi colocada na tua mão, a espada do rei, e disse, não tenha medo da morte, é o teu ministério, é a terceira puxada que está se aproximando, é a abertura da palavra. Então, eu cheguei em casa e disse, querida, eu não vou morrer, é Deus realmente mudando o meu ministério, é a terceira puxada se aproximando. É algo a respeito do meu ministério. E era um pouquinho depois do romper do dia. E eu já estava, então, caçando com meus amigos. E o sol estava começando a nascer. Por volta das 7 horas. E havia este carrapicho em minha calça. E eu disse, sabe, isso parece estranho. O anjo do Senhor me contou que eu estaria a cerca de 40 milhas ao noroeste de Tucson e estaria tirando um carrapicho das minhas calças. E aconteceu. E a terra inteira tremeu por toda parte. E rochas desse tamanho rolaram para baixo. E a poeira levantando-se assim. E eu olhei e de pé perante mim encontravam 7 anjos, exatamente da maneira que foi. E eu me senti como se eu encontrasse bem acima do chão. Eu pensei que eu tinha sido atirado, que alguém tinha atirado em mim. E eu recebi a minha comissão. Quando eles me elevaram, e o anjo me levou para dentro daquela constelação. E então eu recebi minha comissão. E a escritura, os 7 selos, os quais são os 7 mistérios. Está vendo? Tem que ser a palavra, está vendo? São os mistérios que as pessoas deixaram passar por alto. E eu observei até que esse círculo subiu e começou a se estender. E ele se transformou como uma nuvem, luz mística, como um nevoeiro, exatamente da maneira... Quantos viram a foto disso tirada em Houston? Lembre-se disso? Estão vendo? Bem, era exatamente dessa maneira. Isso se transformou na mesma coisa e continuou subindo mais e mais e mais alto. E quando subiu, eu não sabia que os observatórios, coisas tais, até o México, eles estavam tirando foto. E a revista Life publicou, e enquanto isso subia. E muitos de vocês, aqui está a revista Life publicando a foto disso. Uma coisa misteriosa aqui, e eles disseram que não sabe de onde veio, porque era tão alto. E depois que chegou àquela altura, não há nem mesmo umidade, não há mais, não há nada ali em cima, veja. E Tucson, na universidade, um amigo meu foi até lá o outro dia e estava conversando com eles a respeito disso. E eles disseram, não conseguimos entender o que é. E eu disse, não diga nada, não servirá de nada. Não deiteis aos porcos as vossas pérolas, está vendo? É para a igreja, para o eleito, os chamados para fora, está vendo? É um sinal somente para os eleitos. E então, cada um vinha dizendo, irmão Brana, eu vejo sua foto aqui, vocês sabem como é. Cada um dizendo que via algo. Mas um dia, eu estava, e aqui está, o irmão Brana começa a pegar a foto. E aqui está a maneira como começou a subir, estendendo-se.
E o anjo notável que foi o que conversou comigo, estava do lado direito, até mesmo antes de acontecer. Vocês se lembram desse anjo enquanto subia? Veja como isto... Por isso começaram a tirar foto, porque era tão misterioso. Mas quando a última foto, quando isso se formou nos céus, e assim por diante, assim é como a revista Look aqui publicou isto. Começaram a vê-lo, veja, e ali vem a última foto, a verdadeiramente principal, quando se formou. Então foram tomadas várias, mas aquela ali, que formou o rosto de Jesus, era a última, a principal. E eles não sabem de onde veio, e eles ainda não sabem, eles estão perplexos. Mas nós sabemos. Jesus disse em Lucas 21, haverá sinais em cima no céu. Nós sabemos disso, está vendo? E ele prometeu essas coisas, está vendo? É o único motivo porque foi permitido tirar isto. Porque Jesus havia dito, haverão sinais no céu, e verão o Filho do Homem vindo numa nuvem. E eu ia pedir a um dos irmãos aqui para... Aí ele continua falando que não era ele, porque ele é tão ignorante que não conseguia quase nem ler a sua Bíblia, e ia pedir para um irmão ler. E aqui ele vai dizendo, e então... Nós estávamos com ela por todo o país conectado a outra noite. 200 milhas quadradas, havia uma de minhas igrejas. Agora, essa foto, eu estava de pé, olhando para ela. E eu estava de pé no meu quarto, e algo disse, vire a foto à direita. Eu escutei, e algo me disse, vire à direita. Eu pensei, acho que estou olhando para ela direito. Disse, vire à direita, está vendo? E eu pensei, talvez essa voz queira dizer para virá-la à direita. E quando virei, vocês veem o que é? A cabeça de Cristo de Hoffman, aos 33 anos, aqui. Veja, sua barba escura, sua face, seus olhos, seu nariz e tudo mais. A parte em seu cabelo aparecendo aqui. E ele está de peruca, com essa peruca branca de anjos para mostrar que a mensagem dele, sendo Deus, é a verdade. Ele é o supremo juiz do universo, supremo juiz do céu e da terra. Ele é Deus e nada menos que Deus. Ele é Deus expressado em forma humana, chamado o Filho de Deus. O Filho de Deus foi a máscara. Então ele é Deus expressado em forma humana, chamado o Filho de Deus. Mas isso não faz o Filho de Deus alguém fora de Deus. Ele é o próprio Deus, a imagem do Deus invisível. Amém? Sim. E como vocês enxergam, supõem, estão vendo, sua barba escura, cabelo escuro, seus olhos, nariz, tudo perfeitamente. Até mesmo a parte do seu cabelo aparecendo desse lado. Ele é Deus, está vendo? Sim. Eu vi esses dias um ministro, falando que essa foto tinha sido retocada. E que quando o irmão Branham se dirigiu a ela, é porque havia sido já feito um retoque. Mas não é isso a verdade. O anjo disse para ele, vire a foto. E quando ele virou a foto, ali estava o rosto de Jesus. Então isso não tem nenhum retoque. Isto foi da maneira que foi tirada. Amém? É isso que o profeta está dizendo. 16, agora na edição 17 de maio de 63. Isso é quando foi publicado. Se alguém quer a revista, é a mesma foto que tem Rockefeller e sua esposa na parte de trás. Isto ainda é um mistério para o mundo. Por que eu disse essas coisas? Para que isso lhes possa dar um pequeno panorama das coisas que estamos tratando de dizer, que Deus está identificando tanto no céu quanto na terra, que estão certas. Esses discernimentos e visões, tudo isto está certo. Deus estava identificando. Vê, ali, e quando eu chegar ao lugar chamado morte,
Mas quando isso vier, eu não quero ter nada pelo que tenha que olhar para trás, pelo que eu tenha de tentar me arrepender. Eu quero, quando chegar a esse tempo, estar limpo e puro pela graça de Deus. Eu quero enrolar-me nos mantos da sua justiça. Quando eu entrar ali, com essa única coisa em mente, eu o conheço na virtude da sua ressurreição. E quando ele chamar, eu sairei de entre os mortos e viverei com ele eternamente. Isso, para que isso possa aumentar sua fé na promessa de Deus para esse dia. Amém? Então, isto é a palavra de Deus para nós. Amém? E agora, então, eu quero falar nessa noite sobre o despertamento da noiva. E quero usar algumas mensagens que o irmão Brana usou para falar sobre isso. Como eu li semana passada, esse parágrafo 39 da mensagem, reconhecendo o seu dia e sua mensagem, o profeta diz: está profetizado que a igreja desse dia seria cega e rejeitaria a mensagem do tempo do entardecer. O profeta diz em outra mensagem que a mensagem do tempo do entardecer era a abertura dos 7 selos. Era a revelação de toda a Bíblia para nós. Porque ele diz que o profeta de Malaquias 4 faria 2 coisas. Restauraria o coração dos pais aos filhos e revelaria o segredo dos trovões, que são os mistérios revelados nos 7 selos de Apocalipse 10. E esses mistérios divinamente revelados, essas 2 coisas, são que converteria o coração dos filhos aos pais. Então, era restaurar a fé, restaurar o batismo, restaurar todas as verdades que haviam se perdido desde a primeira era e revelar o que ainda estava oculto na palavra de Deus. Ele faria essas 2 coisas. E então ele está dizendo aqui: rejeitariam a mensagem do tempo do entardecer. Segundo Apocalipse capítulo 3, diz: tu és desgraçada, miserável, observe a condição da noiva, na visão outra noite, ou melhor, da igreja, nua, cega e não sabe disso. Senhor Jesus, seja misericordioso para conosco. A Bíblia diz que ela estava nua. Eu nunca tinha visto isto até este momento. O que me chamou a atenção, irmãos, foi isso. Em 64, um profeta estava dizendo aqui que ele nunca tinha visto essa escritura até esse momento. E eu estava pensando que muitos ministros não são humildes para parar e ver muitas coisas, porque diz que já conhece isso como seja. Eu sempre sabia disso, eu sempre soube disso. Mas aqui há um profeta que eu quero me espelhar nele, porque ele estava aqui em 64, depois que os selos tinham aberto. E o livro estava se tornando novo para ele ainda. E ele diz: olha, eu nunca tinha visto isso até esse momento. A igreja de Laodiceia estava nua. E quando ela apareceu a outra noite, na visão que ele teve, ela estava nua. E eu nunca tinha notado isso. Eu não sabia disso. Quão agradecido! Não admira que sejamos tão agradecidos. Eu sinto que nós não somos suficientemente agradecidos pelas coisas que Deus nos está dando a conhecer. Amém? Aqui estava um profeta que Deus podia revelar mais coisas para ele. E se nós tivermos esse mesmo Espírito, então Deus vai poder revelar cada dia mais coisas para nós. É verdade? Então, começando agora, vamos começar com essa mensagem mesmo, reconhecendo o seu dia e sua mensagem. Eu quero ler algumas coisas para que possamos ficar bem fixado para nós. O profeta diz que, nessa mensagem, no parágrafo 49, ele começa dizendo: os gentios foram chamados, a noiva está pronta, o rapto está à mão. Como conseguimos ver isso? Aí ele pergunta: como é que nós conseguimos ver isso? Que os gentios foram chamados, que a noiva está pronta, o rapto está à mão.
Como conseguimos ver isso? Podemos realmente crer nisso? É uma história que tem sido bem contada? Ele está se interrogando a sua igreja. Ela é uma fábula para nós? É algo que parece real? É algo que nós estamos fora, podemos crer? Ou é algo que está em nós, que faz parte de nós, que é mais do que vida para nós? Qual é nossa atitude nesta manhã, enquanto estamos assentados aqui nesse tabernáculo? Recordem que será um pequeno rebanho que a receberá. Um pequeno rebanho que receberia o quê? Receberia a palavra, receberia esse despertamento que seria somente para a noiva. Os judeus em sua pátria, esperando pelas trombetas, agora esperando pela ida da pequena noiva, para que então Apocalipse 11, a última trombeta, possa ser tocada para eles, para se cumprir. A era da igreja tem cessado, os selos têm sido abertos, o que prova que eles deixaram de fora em outras eras da igreja. E a mensagem tem sido dada. Israel em sua terra. Aleluia, pronto para a festa das trombetas. Vocês homens de outras terras, onde ouvirão esta mensagem. Você não pode despertar, meu irmão? Está falando para nós agora. Homens de outras terras que ouvirão essa mensagem. Você não pode despertar, meu irmão? Ou isso te cega? Jogaria você fora essa mensagem e a chamaria de falsa profecia, quando ela é vindicada bem diante de você, pelo mundo, pelo tempo, pelas pessoas e pelo Espírito Santo que a escreveu? Ela é vindicada tanto naturalmente como espiritualmente e materialmente. Tudo o que Deus disse tem sido cumprido e provado para nós. Amém? Então Deus vindicou isso de todas as maneiras, para que quando a noiva começasse a ouvir isso, quando ela começasse a se inteirar dessas coisas, como o profeta disse ali, eu estou falando para vocês, para que vocês se inteirem dessas coisas. Ele sabia que a sua mensagem ia continuar, ele sabia que ele tinha uma missão, ele sabia que a mensagem dele continuaria e iria ao redor da terra, e haveria uma noiva que surgiria depois disso, porque ele conhecia, ele tinha visto o dia e a hora, e a sua mensagem, e ele então estava deixando isso gravado, inspirado pelo Espírito Santo, dirigindo diretamente para a noiva, que viria e ouviria isso depois da sua partida. É por isso que hoje os pregadores da mensagem têm que tomar a mensagem de Elias e têm que esmiuçar e trazer isso para o povo, porque é a mensagem de Elias que vai produzir fé de arrebatamento, fé perfeita na noiva desse último dia. Então essa é a missão do ministério quíntuplo nessa hora, tomar a mensagem de Elias e quebrar o pão para que as pessoas possam entender. Por isso o irmão Brana diz na mensagem dores de parto, eu estou semeando semente, mas eu confio que aqueles que virão depois de mim, eles tomarão isso e darão mais sentidos, porque ele não podia, irmão, esmiuçar tudo. Ele disse, se eu ficar em um selo, eu fico 3 meses só pregando sobre isso. Então ele diz, eu toco nos pontos principais, mas ele sabia que o Espírito Santo ia continuar a sua obra, ia levantar verdadeiros pregadores ao redor de todo mundo, que realmente dariam sentido a essa mensagem, para a noiva desse último dia, para que ela possa entender, reconhecer e ser despertada pelo chamado da última hora. Então, o profeta conhecia o lugar, o chamado dele, aonde é que Deus estava levando ele. Por isso ele diz, nessa mesma mensagem ainda ele continua dizendo, os selos estão abertos, foram revelados para nós. Ele separou uma nação das outras, Israel como uma nação das outras nações pelos profetas. E Israel no natural é um tipo do Israel espiritual.
Como ouvimos ontem, o sábado era para Israel no natural, mas aquilo estava tipificando o descanso para o Israel espiritual, que é a noiva desse último dia. Então, Israel no natural, diz o profeta, foi separado das outras nações pelos profetas, pela lei, pelo ensinamento da palavra para eles. E assim, diz o profeta, a noiva desse último dia, ela seria separada de todo o sistema organizado, novamente através de um profeta. Deus ia separar a noiva através de Malaquias 4, de todo o sistema organizado deste mundo. E seria uma noiva que estaria sob a influência diretamente de Deus, sob a liderança direta de Deus. Não haveria nenhuma interrupção humana nisso. Deus estaria tratando com essa noiva. E Deus ia levantar homens pregadores para que ele pudesse trazer a mensagem como ela é, para que o povo, então a noiva, pudesse realmente receber os benefícios dessa mensagem. Porque se não houver quem pregue essa mensagem, realmente na direção do Espírito Santo, sob a liderança do Espírito Santo, em um ministério quíntuplo levantado por Deus, então nunca haverá uma noiva aperfeiçoada. Mas eu sei que Deus vai ter homens que serão levantados e pastores verdadeiros que pregarão a mensagem, viverão a mensagem e trarão a noiva a um nível de fé de rapto e trarão a noiva a um reconhecimento do dia e a hora que estamos vivendo. E a noiva desse dia reconhecerá o despertamento que veio para tirar ela da condição que estavam aquelas virgens adormecidas. Todas elas adormeceram durante as eras, mas à meia-noite houve uma voz que despertou aquela noiva e disse: saí ao encontro, eis aí vem o esposo. E essa hora é a hora que nós estamos vivendo. É o despertamento da noiva, pela mensagem do sétimo anjo, apontando o esposo para nós. E então, Deus ia separar, através dessa noiva, desse profeta, Deus ia separar. E todos os lugares eles estão dizendo, não há um avivamento em nenhum lugar agora. Todos estão se queixando e ministros chorando. E eu estava lendo um dos jornais notáveis que chega aqui na igreja, um jornal muito bom. E eu conheço o editor, e eu conheço as pessoas, e elas são pessoas pias, muito finas. O irmão e a irmã Mor, do jornal, eram amigos pessoais do profeta. Era o homem que ele estava pregando essa mensagem em sua igreja. Era um dos seus melhores amigos. E então, eles estavam falando sobre o arauto da sua vinda. Um dos jornais mais finos do campo. Quase tudo que eles imprimem é jejue e ore. Jejue e ore. A trombeta soa. Quantos leram isso? Você sabe, você lê o tempo todo, jejue e ore, jejue e ora. Isso é tudo que você ouve, jejue e ore. Vamos ter um grande acontecimento. Por que eles fazem isso? Por que eles fazem isso? O que eles têm feito? Eles não têm reconhecido o despertamento da noiva. Eles não têm reconhecido, diz o profeta. É por isso que eles estão esperando o avivamento. E jejuando e orando, e o avivamento estava acontecendo, e Cristo estava abrindo todos os mistérios desde 63, e andando bem no meio deles, e eles todavia não podiam reconhecer. É a história se repetindo novamente, como Jesus em sua primeira vinda. Ele havia ressuscitado, ele estava andando no meio deles, e eles não podiam reconhecer, senão até a hora que ele mesmo lhes abriu o entendimento. E aqui estava Jesus novamente, a palavra. Havia havido uma ressurreição da palavra nessa última era. Debaixo do sétimo selo, debaixo da sua descida, a palavra havia ressuscitado. O selo denominacional havia sido tirado. E o poder de Deus havia sido liberado para a igreja, diz o profeta. Mas aqui estavam eles, ainda não podiam reconhecer. Por quê? Porque os seus olhos não tinham sido abertos. E eles estavam ali, veja, mas não tem reconhecido o que já aconteceu. Vê? Isso é eles sentem a puxada da hora, mas não tem reconhecido o que aconteceu. Sim,
isso é o que os faz sentir dessa maneira. Eles sabem que algo está suposto acontecer. E eles estão procurando algo lá longe, no futuro, quando isso já aconteceu bem à vista de todos. Sim. É como eles fizeram lá no passado. Eles criam na vida do Messias. Eles criam que haveria um precursor. E ele estava bem diante deles e eles não o souberam. E eles não o reconheceram. Eles criam que haveria um precursor diante do Messias. E ele veio cortar a sua cabeça e matar o Messias. Porque foi profetizado que eles seriam cegados. E eles não podiam ver. É por isso que Laodiceia também não podia ver. Porque ela estava na mesma condição de Israel. Israel foi cegado por Deus. Laodiceia foi cegado pelo Deus dessa era maligna. E não podiam compreender. Mataram João, mataram o Messias. Nessa era também rejeitaram o mensageiro. Mataram sua influência para todas as pessoas, para todas as organizações. Mataram toda a sua influência, falaram mal, criticaram, enquanto ele ainda estava em vida. E então crucificaram a palavra diante do povo, nos seus próprios púlpitos. A mesma história estava se repetindo aqui, diante dos nossos olhos. Por isso é que eles crucificaram. Eu acuso essa geração por crucificar a palavra, pela segunda crucificação de Jesus Cristo novamente. Então estava aqui acontecendo bem diante deles. E então o profeta disse aqui que as eras têm cessado, os selos têm sido abertos. Eu queria tomar aqui a mensagem, a brecha, para que nós possamos entender a palavra. O profeta diz na mensagem a brecha, quando ele estava para abrir os 7 selos. E ele veio e pregou essa mensagem, a brecha. Ele diz, no 55, este livro não é revelado até que as eras da igreja e as eras denominacionais tenham acabado. Então, esse livro, diz o profeta, não seria revelado até que as eras denominacionais e as eras da igreja tenham acabado. E não houver mais tempo. Vem isto? Isso só é revelado após as eras da igreja e as eras denominacionais terem acabado. É aqui que nós temos que ter um entendimento espiritual, para entender, quando ele está falando que as eras da igreja não podiam ser reveladas enquanto elas não tivessem acabado. Aqui atrás ele diz que as eras tinham cessado. Nós temos que entender que espiritualmente a era de Laodiceia acabou. A era de Laodiceia terminou, quando o anjo forte desceu, e eles rejeitaram a abertura dos 7 selos, que era Cristo, a palavra. Então as eras denominacionais, a era de Laodiceia está acabada diante de Deus. Ela está aí apenas na cronologia, mas espiritualmente ela terminou. Porque esse livro tinha que ser aberto fora da era denominacional, fora da era de Laodiceia. É por isso que a pedra de coroa, ela está acima da era de Laodiceia. Quer ver o que o profeta diz na mensagem? A festa tomou o livro, e quando ele desceu para a terra, ele já estava com o livro aberto. Então foi o próprio Jesus que veio, o próprio Cristo que veio, para revelar os mistérios desse dia. Não era mais uma porção, era o próprio Filho do Homem, que veio agora. Por quê? Agora, para revelar todo o livro, tinha que vir todo aquele que escreveu o livro. E agora não era mais porção, agora ele tinha que vir em sua totalidade. Por isso é que Cristo mesmo tinha que vir. Por isso é que o 7º selo, diz o profeta, traz ele à terra, no ministério de um profeta, para revelar todos os segredos dessa Bíblia. Sim, ele falou com Jesus diante de uma grande multidão de pessoas, quando o povo disse, estava trovejando, mas era Deus falando com Jesus. E quase que em todo Mateus, Marcos, Lucas, João, é Jesus falando. Ele é Deus, então Deus pode falar. Por isso é que Deus falou através dos profetas, diz a Bíblia. Mas nos últimos dias nos falou pelo Filho, diz o apóstolo São Paulo. E então, quando Jesus estava ali, houve aquele trovão,
e eles pensaram que era um trovão, mas era a voz de Deus dizendo: esse é meu filho amado. Então eles pensaram que era um trovão, mas era Deus que estava falando com Jesus. Por isso, irmão, que nessa era, os trovões, quando eles trovejaram, e as pessoas não sabiam o que era, ninguém podia captar isso, mas havia um profeta aqui, o profeta podia dizer: eu não sei o que ele falou quando ele estava no discernimento, porque Cristo estava usando apenas o seu corpo para falar, e ele dizia: eu não sei o que ele falou, quando estava discernindo os segredos, mas quando os trovões trovejaram, havia uma promessa que eles soariam, e eles então, haveria alguém aqui para captar o que eles estavam falando. E então, quando eles trovejaram, quando aconteceu isso em Apocalipse 10, então havia um mensageiro aqui que pode captar isso. E esse anjo forte pode entrar nele e agora não apenas discernir os segredos dos corações, mas revelar todos os mistérios da Bíblia para nós. Então nós podemos captar a voz de Deus para esse último dia. Por isso o profeta pregou a voz de Deus para o último dia. Não era a voz mais de William Branham. Não, era a voz de Deus para esse último dia. Por isso é que esses trovões soaram. E era isso que traria o avivamento da noiva. Isso seria para reunir a noiva, os mistérios serão revelados, para despertar a noiva desse dia. E eles ainda continuam rebombando, porque um trovão dá um estrondo e ele vai rebombando. E ele vai ainda, o seu eco ainda vai longe. E essa é a mensagem que está ecoando ao redor de toda a terra. É a mensagem dos trovões ainda, que estão soando ao redor de todo este planeta, chamando a noiva, reunindo ela ao redor da palavra. Porque os selos eram para reunir a noiva, diz o profeta. Então, essa noiva está sendo reunida. Por isso é que isto traria o avivamento para a noiva, diz o profeta. Mas o mundo estava ali, o avivamento estava ali, e eles não podiam captar. Os pentecostais não podiam captar, mas estava ali. Independente de captar ou não, já estava ali. Então, Deus já estava cumprindo a sua palavra. Ele tem cumprido a sua palavra para nós, nesse dia que nós estamos vivendo. Por isso é que o profeta diz que Deus teria uma igreja. Porque, irmãos, foi Ele que decidiu ter uma igreja perfeita. Foi Deus que disse: eu vou ter uma igreja perfeita. Eu vou realmente ter, hoje, nessa era mais maligna, eu vou ter alguém que vai me representar nesse mundo de trevas. Foi Deus que falou. Foi Deus que disse que vai ter uma noiva palavra. Deus que disse que vai ter homens e mulheres que chegarão à estatura de um varão perfeito. Deus falou, isso está determinado, isso não pode voltar atrás. Aconteça o que acontecer, vai haver uma noiva palavra nesse último dia. Vai haver uma noiva que vai chegar ao casamento, à unidade perfeita com Cristo. Então o que você tem que fazer, e eu, é reconhecer o nosso chamado, é reconhecer a tua posição, é reconhecer que você foi chamado para ser parte dessa noiva. E quando isso é revelado no seu coração, irmão, então nada mais vai separar você do amor de Cristo. Não importa, diz Paulo, a morte, a doença, a necessidade, nada disso, irmão. Ainda que isso te aflija, mas isso nunca vai separar você de Cristo, da mensagem desse dia, da palavra desse dia. Você não quer se separar de Cristo? Então não se separe da mensagem. Não se separe da palavra, porque isso é os selos revelados. Isso é a mensagem de Deus para nós. É Cristo para nós. Então, se você não quer se separar de Cristo, você não pode se separar da mensagem desse último dia. Sim, então nós temos que reconhecer o nosso chamado. Porque, como o profeta conta as histórias que vocês conhecem na sua mensagem, e aquilo era porque ele estava querendo dizer algo nas entrelinhas. Ele estava querendo falar em parábolas para nós. E ele conta a história do rapaz que tinha a amnésia, lá na mensagem, a amnésia espiritual. E ele vai contando, e ele diz que havia um rapaz e vários foram à guerra, e eles ficaram totalmente fora de sua mente por causa de tudo aquilo que aconteceu ali, as explosões e as mortes e tudo aquilo afetou a mente deles, e eles perderam a memória, não conseguiam mais lembrar de onde eles eram,
qual era a sua origem, qual era a sua história. Eles não conseguiam mais. E eles estavam levando em um vagão de trem uma quantidade deles para um sanatório, para deixá-los lá, não havia o que fazer. Mas um dia o trem parou numa estação, e quando o trem parou, aquele rapaz então saiu daquele trem. Oh, irmão, um dia nós saímos fora da era de Laodiceia. Um dia Deus fez uma parada nas nossas vidas. Não foi que nós paramos, Deus parou. Deus parou você um dia. Deus parou a mim um dia e disse: para aí, rapaz, eu vou falar com você agora. Você estava em uma denominação, você estava em um trem que estava te levando para o Concílio Mundial de Igreja. Mas um dia Deus parou e você ouviu a voz de Deus para esse dia. E Deus te chamou, e Deus começou a tratar com você. E esse rapaz parou na estação, desceu do trem e começou a andar. E eles disseram: não, deixe ele. E o comandante ali disse para o soldado: deixe, siga apenas, observe o que ele vai fazer. E ele começou a andar, e ele desceu e subiu uma colina. E ele chegou numa bifurcação do caminho, e ele tomou o caminho certo, porque escolhesse o caminho estreito, o caminho difícil. Ele estava em 2 caminhos, mas ele tomou um caminho direito. E ele começou a andar em uma trilha, e ele chegou em um lugar, diz o profeta, e ele havia um tanque ali, perto de uma casa havia um tanque de água, e você veio um dia, encontrou um tanque, e foi batizado em nome de Jesus Cristo. Não era história, irmão, era a nossa história, que um profeta estava contando ali nas entrelinhas. E você achou um tanque e foi batizado. E o profeta diz: ele achou um tanque, ele arrodeou a sua casa. E ele chegou e bateu na porta. E então diz que um homem, um ancião veio, de barba branca, um ancião com seus cabelos brancos veio, e olhou para ele, e disse: meu filho. E quando falou meu filho, ele disse: meu pai. E ele reconheceu, e a sua amnésia saiu. Irmão, essa é a história de Deus para nós nesse dia. Houve um ancião de dias que desceu, e ele veio para visitar os seus filhos, e ele veio para falar com você, e veio para nos tirar da nossa amnésia espiritual, para revelar o seu plano para nós nesse dia. O profeta estava falando essas parábolas nas entrelinhas, para mostrar para a noiva desse dia, que a mensagem é uma mensagem nas entrelinhas. Por isso o irmão Branda diz: Meda lê o que eu escrevo nas entrelinhas. A esposa de Cristo também lê nas entrelinhas. Oh, sim, porque ela conhece o autor da palavra. Oh, então nós podemos captar nas entrelinhas o que o profeta estava querendo dizer. E quando ele viu esse ancião, então ele reconheceu. Ele disse: meu filho. E ele disse: meu pai. Oh, irmão, por que esse homem lia tanto? Por que Deus dirigia essas histórias para ele? Você acha que era só para encher a mensagem no final e alegrar as pessoas e comover? Não, era o Filho do Homem que estava trazendo a realidade desse dia. Estava trazendo a mensagem para nós. Estava trazendo o 7º selo em parábolas para nós também. A visitação de Cristo nesse dia. Oh, e então, o profeta diz que Deus selecionou os seus mensageiros. Ele diz que ele selecionou os seus mensageiros para as suas eras. Deus escolheu até as naturezas daqueles homens. Deus, conforme o que acontecia na sua era, Deus escolhia aquele homem. Por isso ele escolheu Paulo. Paulo era um homem intérprete, ele defendia o que ele cria. Você veja que ele era fariseu de fariseu, ensinado aos pés de Gamaliel. Ou seja, ele realmente era um defensor da fé judaica. Deus sabia que ele era sincero. Ele tinha um temperamento terrível. Mas, irmão, um dia Deus cruzou o seu caminho, e quando Deus cruzou o caminho de Paulo, ele foi o maior missionário que a era gentia conheceu. Colocou os fundamentos, colocou a pedra de fundamento, para que todo o edifício fosse edificado. Por isso o mensageiro dessa era não podia vir sem tomar os escritos de Paulo, porque ali estava a era de Éfeso como modelo. E ele teve que começar no ensinamento de Paulo. Por quê? Porque Paulo tinha posto o fundamento. Ainda que ele ia pôr a pedra de coroa, mas ele não podia edificar sobre nenhum outro fundamento a não ser as Escrituras. Por isso ele edificou da mesma maneira, o mesmo batismo, todo o ensinamento de Paulo, predestinação, segurança eterna, tudo isso Paulo já tinha tocado em todos esses pontos. Por quê?
Deus elevou Paulo num nível mais alto que todos os outros apóstolos. Ninguém teve um nível como Paulo teve. Nem Pedro, nenhum deles. Todos tiveram que reconhecer que Paulo era o homem da hora, porque Deus tinha selecionado a Paulo. Pedro teve que dizer, o nosso irmão Paulo escreve coisas difíceis, mas é a verdade, porque ele sabia reconhecer. Deus trouxe cada um conforme o que ia precisar. Por isso é que Deus trouxe Lutero para protestar, porque ali é que veio a reforma, os protestantes. Lutero era alguém que conhecia a sujeira do sistema de perto. Ele conhecia o sistema romano, ele era um dos filhos do sistema, ele conhecia toda a podridão. E quando ele foi a Roma, tão sincero como ele era, e devoto como ele era, mas quando ele chegou ali e viu toda a luxúria do Papa, quando ele viu toda aquela podridão e prostíbulos para sacerdotes, irmão, aquilo simplesmente fez algo no coração dele. Deus sabia que ele ia levar ele lá para decepcionar ele. E ele voltou de lá já um homem mudado. E quando Deus raiou a verdade para ele, do justo viverá da fé, ele não teve dúvida de protestar as suas famosas 95 teses, porque ele já tinha visto com seus olhos a podridão que era aquele sistema. E então Deus usou um homem, usou a sabedoria humana, era a era do homem. Ele estava usando a unção do homem para trazer a reforma, e ele pôde traduzir a Bíblia, era um homem inteligente. Então Deus trouxe John Wesley, e ele era um homem determinado, por isso ele foi chamado metodista, porque ele tinha métodos, ele era um homem metódico, e era isso que Deus precisava, de um homem com aquela natureza para trazer uma mensagem de santificação. Quando a igreja estava completamente acomodada e vivendo de qualquer maneira, mas houve um homem metódico, que tinha métodos, e trouxe santidade, e pregou a santificação. Então Deus usou aquela natureza. É por isso que Deus nessa era escolheu a natureza de William Branham, porque era a mesma natureza de Elias, era a mesma natureza de João Batista, era um homem do deserto, era um homem das montanhas, era um homem rústico, era um homem que veio fora das denominações, era um homem que condenava o pecado sem alisar, era um homem que condenava as mulheres, ministros, igrejas. Ele não tinha compromisso com ninguém. Os ministros chegavam a dizer, irmão Branham, eu não posso levar minha mulher para te ouvir, porque você só fala contra vestes, contra roupa apertada, pintura, cabelo cortado. Irmão, ele não arredava, ele falava mesmo, porque ele estava sob a unção de Elias, e o machado estava posto na raiz. E eu digo uma coisa, se o irmão Branham estivesse aqui, o que na verdade ele está, através da mensagem, há muitos ministros que não poderiam parar diante dele hoje. Há muitas igrejas que ele iria pregar e eles iam passar vergonha diante de um profeta. Há muitas mulheres que iam ficar vermelhas quando Elias subisse à plataforma, com suas roupas apertadas, com seus cabelos tosquiados, ministros vivendo casado 2, 3 vezes, diáconos. Irmão, eles não iam suportar a mensagem de Elias. É por isso que eles não suportam a pregação do Evangelho como ele é, a mensagem como ela é. Eles simplesmente não poderiam suportar. Eu penso, irmão Branham, hoje diante de alguns púlpitos que tem a coluna de fogo. Irmão, eles realmente sairiam correndo, porque ele ia trazer um sermão que ia realmente condenar a coisa até as raízes. Mas eu digo, a sua mensagem ainda continua aqui. E ainda haverá homens e mulheres ao redor do mundo que ainda dirão que isto é a verdade como ela é. Porque Deus disse que Ele vai ter uma noiva, a palavra, nesse dia. Não vamos comprometer a verdade desse dia. De maneira nenhuma, irmão. Nós não vamos retroceder nem 1 milímetro, nem 1 polegada. Tudo que o profeta disse, eu digo amém. É a verdade. Não tem como nós comprometer isto. Por isso ele diz a mensagem, Cristo é revelado em sua própria palavra. O profeta diz algo mais aqui para nós. Ele diz assim, que seria uma era de engano. Sim, uma era terrível que nós estamos vivendo. E se ele for enganoso assim, e a Bíblia disse que nos últimos dias ele enganaria os escolhidos, se fosse possível. Onde devemos estar hoje, amigos? Agora, essa pequena lição aqui para nós. Devemos ouvir atentamente e vermos quão enganosa aquela coisa é. Observe.
É uma era enganosa. Mas Deus enviou um profeta para nos vacinar contra o engano. Deus mostrou qual é o engano, qual é a tática do diabo. É adornar a palavra, é dizer, é assim, mas não é bem assim. Tem que usar roupa comprida. Mas ser um pouco colada, acho que não tem problema. Não, irmão. Deus enviou um profeta e nos instruiu que essa é a tática do diabo. Deus enviou um profeta para nos mostrar que realmente a palavra não pode ser deslocada, não pode ser interpretada, não pode ser aplicada mal. Ela tem que ser da maneira que ela está. Não pode se comprometer. Não. A Bíblia diz em Provérbios que não é para nós arrazoar. Não devemos nos estribar em nosso próprio arrazoamento, porque o maior obstáculo para um homem é a sua própria mente. Começa a se estribar em seu pensamento e você vai ver aonde você vai. Você vai para fora da presença de Deus, porque foi o que Eva fez. Arrazoou, se estribou no seu pensamento e foi parar fora do Éden. Mas hoje uma igreja, hoje ao contrário, uma igreja perfeita que não se estriba em seu entendimento, ela é tirada do Éden de Satanás e colocada para o Éden de Cristo, para dentro de Cristo. Deus faz o contrário hoje. Toma uma igreja, uma Eva que não arrazoa, tira ela desse Éden de Satanás e coloca ela em Cristo, na palavra. Veja a diferença de uma que não arrasou por uma que arrazoou lá atrás. Se eu vou à igreja e faço só as coisas que eu creio que sejam corretas e tento segurar que eu penso que é certo, bem, você continua perdido. Há um caminho que parece correto para o homem, mas o fim dele é sempre a morte, vem? Você não deseja ser salvo, você se perderá, vem, deve ser aquela parte de dentro controlando, deve ser algo realmente no seu coração. Por isso é que nós não podemos pensar a nossa mente, porque o profeta diz que agora nós estávamos na era do olho de Malaquias 4. Mas em cima do olho ele diz ainda tem algo mais, é a inteligência. É Cristo que veio para que ele pudesse então dirigir esses olhos para onde olhar. Por isso ele pode dirigir esse profeta em toda a palavra, porque a inteligência veio, a inteligência é Cristo. Então hoje nós não temos que andar pela nossa própria inteligência. A inteligência tem vindo até nós. Cristo tem vindo até nós e tem dirigido os olhos em toda a palavra. Por isso ele pegava Malaquias 4 e levava lá em Gênesis, e levava lá em Apocalipse, e mostrava todo o plano de redenção, e abria os mistérios, e abria a palavra, porque era a inteligência agora em cima dos olhos, guiando o profeta, para revelar todos os mistérios para nós. Então, a inteligência e os olhos se uniram nesse dia. Cristo dentro do seu profeta. Então, chegou a inteligência para nós, na hora que nós estamos vivendo. A inteligência tem vindo. Deixe-me tomar algo mais aqui. O profeta diz na mensagem, tentando fazer um serviço para Deus, sem ser da sua vontade. Veja o que ele diz. Parágrafo 179. Olha o que ele diz. Observe. Quão perto isto chega a esse fio de navalha agora. Lá em cima, na ponta da pedra de coroa. Um fio de navalha. Entre o certo e o errado. Lembre-se de que cairá ou de um lado ou de outro, até que se torne algum dia como uma navalha afiada. A diferença entre o certo e o errado tem que ser toda a palavra de Deus. Não somente quase toda, porém toda a palavra. E chegou hoje, não a luteranos, não a metodistas, não a pentecostais, mas a essa era afiada. Nessa era onde a unção do anticristo é tão perfeita que enganaria o próprio eleito, que eles cairão no lado errado se não observarem isso como uma cunha. Observe, tenha cuidado. Não estamos vivendo em uma era pentecostal agora. Estamos além dessa era. Do mesmo modo, ela está além da luterana. E estão vendo? Estamos além da era pentecostal. Mas a unção do anticristo estaria aqui, diz o profeta.
e seria tão parecida, mas desviaria apenas uma palavra, e isso colocaria todo o vagão fora do trilho. Mas Deus, graças a Deus, Ele nos advertiu disso, e o profeta disse: tenha cuidado. Estamos fora da era pentecostal, e a unção do anticristo está aqui no nosso meio, e basta desviar uma palavra, e então já faz uma noiva não ser pura para ir no arrebatamento. Veja quão fina a coisa chega. É aí aonde as virgens nécias vão ser decepcionadas, por causa de muitos que estão desviando a palavra para o povo, e já não vai tornar ela pura, irmão. Tem que ser, diz o profeta, não quase toda, mas toda a palavra. Amém? É isto. Então, mas Deus não nos deixou sem aviso. Se você não tem um parágrafo desse, você fica perdido. Mas você tem um parágrafo desse, como diz o profeta, e você vem, e sob a liderança do Espírito Santo, você dá vida para isso, ou dá sentido para isso. E ele nos mostra o engano do anticristo, bem no nosso meio, irmão. Nós não podemos pensar e ser ingênuos mais. Já é tempo de chegarmos à maturidade. É tempo que cada árvore está dando seus frutos. Enquanto Caim e Abel eram crianças, eles brincavam juntos, tudo era uma maravilha. Enquanto Jacó e Esaú eram pequenos, tudo era maravilha entre eles. Eles tinham companheirismo, eles tinham tudo isso. Tudo ia bem, mas quando chegou a maturidade, Caim mostrou as suas cores, Abel mostrou quem ele era, Esaú mostrou quem ele era, Jacó mostrou quem ele era, e esse é o tempo que cada um de nós está mostrando o que nós somos. Se nós somos Jacó, nós amamos a primogenitura, nós amamos a mensagem, mas se somos Esaú, nós vamos simplesmente querer um pouco de algumas lentilhas. Se nós somos como Caim, não tem jeito. A semente de Caim não pode obedecer toda a palavra de Deus. Não tem como. E o profeta diz que todo avivamento produz gêmeos. Então nós não podemos mais ser ingênuos de pensar que todo mundo que diz que é da mensagem, realmente é da mensagem. Quem realmente é da mensagem é aquele que vive a mensagem, prega a mensagem e diz que toda a mensagem realmente deve ser vivida e aplicada. Não adianta mais nós ficar alisando. O profeta mesmo diz: todo avivamento produz gêmeos. Então ia produzir gêmeos nesse último dia também. Mas ele diz aqui, qual é a identificação do verdadeiro? É que fica com toda a palavra. Mas a unção do anticristo seria tão terrível que, se possível, enganaria até o escolhido. Mas Deus tem nos advertido. E ainda nessa mensagem, no parágrafo 301, o profeta ainda diz assim: Malaquias 4, Apocalipse 10, os selos, os 7 selos, não diz a Bíblia. Agora observe, houve um anjo, um mensageiro de cima e um mensageiro terreno, e cada mensageiro foi para a era da igreja. E ele diz, falando agora, veio um anjo mensageiro. A palavra anjo, em inglês significa mensageiro. Desceu do céu e pôs o seu pé sobre a terra e sobre o mar, e jurou por aquele que vive para sempre, que não haverá mais demora. Está certo? Um arco-íris em torno da cabeça, e todas essas coisas acontecendo bem diante dos nossos olhos. E esse anjo era Cristo, certamente. Porém, o que disse ele? Mas nos dias da voz do 7º anjo, a 7ª era da igreja, todos os mistérios seriam consumados. Todos vocês viram no meu livro, está tudo explanado nas 7 eras da igreja, o que ele nos contou, pelo qual tomo posição como uma testemunha para Deus, a ser julgada no dia do juízo por isto. Isto veio de Deus, não meus pensamentos. Note aqui, eu pensava diferente disso, se fosse ter meu próprio pensamento, como o irmão Jack me disse. Por quê? Porque agora a mente de Cristo tinha vindo nele realmente. De 63 para frente, agora, o profeta agora não errava mais. Ele não precisou corrigir mais. 63, a mente veio, Cristo veio num anjo terreno, e ele veio para corrigir algumas coisas que ele tinha dito, e para colocar tudo em ordem. Mas dali para frente agora, a mente, Cristo tinha vindo em plenitude, porque Cristo estava nele até ali, claro. Mas agora ele veio de uma maneira, nenhuma plenitude, para abrir toda a palavra para nós. Então,
Por isso o profeta diz, veio contra o meu próprio entendimento. Quando ele pregou os selos, ele diz, era o contrário do que eu pensava. Mas agora era a mente de Cristo vindo nele, em sua plenitude. Mas esta era, estava mostrando, esse Cristo era um corpo glorificado, mas não era. Estava mostrando que a mensagem, estando certo, não era porque ele tinha cabeleira branca que ele estava num corpo glorificado, diz o profeta. Não era isso a verdade que o irmão Moore me falou. Não, mas estava mostrando que a suprema deidade, ele era Deus, está vendo? Exatamente a mesma coisa que eu estive pregando da palavra. A palavra sempre testifica da palavra. Então, quando ele veio em Apocalipse 10, ele veio e foi uma tremenda vindicação, porque aqui havia um profeta que tinha pregado tudo até ali, tinha pregado a verdade, restaurado todas as verdades da Bíblia para nós. E agora ele veio para vindicar isso e para dizer ou mostrar para a noiva que aquele profeta agora também se transformaria no anjo de Apocalipse 10, 7. Ia cumprir essa parte na sua vida. Bem, foi exatamente isso que aqueles anjos disseram. Aqui estão os 7 selos, a abertura desse mistério. E tente levar isso perante essas denominações. Contrário ao que, irmão, eles se fecham como um molusco, embora sempre tenham feito isso, mas é a estação. Quantos sabem que esta é a 7ª era da igreja? Digam amém. Sim, a era de Laodiceia, uma era morna que Deus vomita de sua boca e eles vomitam Deus da sua boca. Por isso é que morreu espiritualmente. Vomitaram a Deus e Deus vomita da sua boca. Não há outra era na Bíblia onde Jesus tenha sido encontrado do lado de fora tentando bater, voltar a entrar. E eles o colocam para fora. Nenhuma cooperação. Quem é Jesus? A palavra. A palavra foi colocada para fora, as cascas expulsaram o trigo. Ele disse, estou à porta e bato, e se algum homem naquelas cadeias ali ouvir a minha voz, Deus tenha misericórdia de nós. Por isso é que o profeta foi dado autoridade para ele libertar, porque ele não ia libertar por si mesmo, mas ele ia libertar pela palavra de Deus, porque era a voz de Deus para esse dia. Então, é isto que liberta a noiva de todo o engano religioso, de todo o espírito do anticristo, que veio para enganar, se possível, os escolhidos. Agora a mensagem, a festa das trombetas. 270 ao 276, o profeta diz assim, vamos ver. E ao mesmo tempo, agora, tão logo essa igreja, a noiva, seja reunida. Então, há um tempo que a noiva tem que ser reunida ao redor da palavra. Também haverá uma reunião com os mortos, quando eles se levantarem. Mas aqui há uma reunião ao redor da palavra. Por isso Jesus disse, onde estiver o corpo, Lucas 17, 37, ali se ajuntarão as águias. O corpo, palavra. Tão logo a noiva seja reunida. Ela é arrebatada. E esse mistério do 7º selo, ou o 7º selo, o mistério da ida, ele é concluído então. E os judeus são chamados pelo ministério da 7ª trombeta, a qual é 2 profetas, Elias e Moisés. E eles retornam. Agora, eu sinto na mente alguém dizendo, ele não poderia ser Moisés. Sim, é. Agora lembre-se, ele pode dizer-me seus pensamentos. Continuo sentindo esse. Muito bem, permitam-me esclarecer isso para vocês. Era Moisés e Elias, porque aqui está o seu pensamento. Você diz que Moisés não poderia ser, porque Moisés morreu. Você pensa que é Elias. É Elias, verdade, quando você pensa. É Enoque, você diz. Moisés já está morto. Mas lembre-se, ele poderia voltar para viver novamente. Ele voltou 800 anos mais tarde. Ele apareceu para Jesus e Elias estava ali. Porque quando Moisés morreu, ele era um tipo de Cristo. E os anjos levaram o seu corpo. Mas a Bíblia diz que o seu corpo não foi achado.
E então ele foi elevado, e ninguém achou a sepultura de Moisés. Ele morreu, mas ele foi levado, porque ele era um tipo perfeito de Cristo. E então ele está ali, e em Apocalipse 11, ele chama o ministério deles, e será o ministério de Moisés e Elias, chamando Israel para fora das tradições judaicas, do mesmo modo como a mensagem do sétimo anjo chamou a noiva para fora da tradição pentecostal. Recordem, Moisés e Elias são para chamar Israel para fora da velha expiação do Cordeiro, para a verdadeira expiação, Cristo. E a mensagem do sétimo anjo, sob a mesma trombeta, tudo mesmo, o mesmo selo. O sétimo selo é para quê? Para chamar o povo, a noiva, para fora de toda a tradição pentecostal e mundana, para a genuína expiação, a palavra, Cristo personificado em sua palavra aqui, que se fez carne entre nós. Então esse sétimo selo era Cristo descendo para reunir a sua noiva, para a verdadeira expiação que é a palavra. Por isso a noiva está agora vivendo, diz o profeta, na festa da expiação. O verdadeiro Cordeiro, a palavra em plenitude, tem sido manifestada para nós. A igreja conhece isso, diz o profeta. A ciência provou por fotografias. E a igreja conhece ao redor do mundo. E nós firmemente conhecemos isso, porque ele nunca nos disse nenhuma coisa em assim diz o Senhor, que não tenha sido a verdade. Não disse ele lá embaixo no rio, assim como João Batista foi enviado, assim essa mensagem irá? E eu olhei para cima, e são 12 horas, a hora da meia-noite está aqui, amigos, estão vendo? Quão perfeita é a Escritura? Perfeitamente, porque era a hora da meia-noite, era a sua mensagem, porque ele estava apontando a verdadeira expiação, que era Cristo. Por isso é que à meia-noite ouviu-se um clamor, eis aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. E aqui estava um profeta apresentando o esposo, a expiação verdadeira, Cristo para nós. Então, por isso é que ele levanta os olhos e diz, é meio-dia, a hora da meia-noite. Quão perfeito é isso, amigos. Amém? Então, este é o despertamento da noiva. Veio com essa voz, realmente, que veio para despertar a noiva de todos os sepulcros denominacionais. Por isso o profeta diz que haveria uma ressurreição da palavra entre o povo nesse tempo do entardecer. E havia uma ressurreição de todos os sepulcros denominacionais. E haveria um povo que sairia para a verdadeira expiação, que é Cristo, a palavra. Uma noiva que seria despertada novamente por uma mensagem dos 7 trovões. Vamos nos pôr de pé, enquanto os músicos se aproximam, nós vamos finalizar com isto aqui, dessa mensagem do nosso profeta ainda. Vamos finalizando com isso. Agora, ele diz isso aqui, para encerrar, reconhecendo o dia e a sua mensagem. Vamos tomar isso aqui para nós, para o nosso encerramento. Ele diz, nós estamos no tempo do entardecer. É mais tarde do que você pensa. Mulheres, diz o profeta, deixe seus cabelos crescerem. Irmãs, por favor, tire essas roupas sujas, jogue fora os cigarros, pois virá a hora em que o que é sujo, suje-se ainda mais, e o que é justo, que continue justo. O que está do lado de dentro, que fique dentro, e o que está do lado de fora, que fique fora. A margem é pequena. Se o justo apenas se salva, onde ficará o pecador e o descrente? Os que negam a verdade, vocês sabem aonde eles aparecerão? Os que negam parte da palavra para esse dia, vamos inclinar nossas cabeças agora, na luz dessa hora em que estamos vivendo agora, a luz do dia que estamos vivendo agora. Preciosas e amados, vocês que vieram de diferentes estados através do país, vamos agora, eu junto com vocês nesse altar, vamos fazer um inventário. Como está o Espírito de Deus em nossos corações hoje? Recordem, aquele Espírito sem condenação. Sim, qualquer doutrina da igreja, tudo tem se ido completamente. Eu irei com Ele por todo o caminho. Você irá com Jesus por todo o caminho.
Ele é a palavra, você vai aceitar a Ele na sua vida em totalidade? Agora, com suas cabeças inclinadas, você irá a todos os lugares onde Ele te liderar? Ou você irá com Ele quando os ventos soprarem ao contrário? Quando todos se puserem contra você? No calor da batalha eu permanecerei fiel e verdadeiro. Se eu cair, tu me levantarás novamente, Senhor. Aquele que perder sua vida por causa de mim encontrará. Agora, isso significa de todo o meu coração. Eu irei com Ele todo o caminho. Eu irei com Ele todo o caminho. E quando romper a eterna e brilhante manhã, vamos simplesmente pensar nisso. Pela Tua graça, Senhor. Pela Tua graça, Senhor. Agora nós somos irmãos e irmãs em Cristo. Vamos ir com Ele todo o caminho agora. Quando aquela trombeta, a última, o Senhor a tocará. E o tempo não será mais. Apenas adentrar na eternidade em um momento. Apenas nos piscar de olho e tudo ficar por aqui. E quando os salvos da terra se juntarem ali do outro lado. E quando se fizer chamada, eu lá estarei. Quando se fizer chamada, eu lá estarei. Isso não será um tempo, apenas caminhando em algum dia, e você ouvirá alguém, você ouvirá e perguntará quem é, e ele dirá, sou eu, mãe. Amém, isso não vai demorar muito, em apenas alguns minutos você estará mudado, e nós encontraremos, então nos reuniremos com eles para encontrar com o Senhor nos ares. Eu digo, aqui está o irmão Shepherd, o velho irmão que costumava estar aqui na igreja. Ora, aqui está o irmão Diark. Aqui está o irmão, aqui está o fulano. Eu sei que todos aparecerão para mim, e isso não vai demorar muito agora. Eu vou ser transformado agora, em apenas um momento, sim, quando a eterna manhã romper, brilhante e bela, e todas as nuvens místicas passarem. Tem sido uma longa história, mas é a verdade, e vai acontecer. Nós estamos bem no tempo agora. Não é maravilhoso? Esses são lugares celestiais em Cristo. Eu não trocaria isso por nada. Isso é a minha satisfação. Deus, cria em mim um avivamento. Deixe-me ser o avivamento. Deixe que cada um de nós seja um avivamento. O avivamento em mim. Faça-me, Senhor, ter fome, ter sede. Cria em mim, Senhor, aquilo que é necessário. E deixe-me, a partir dessa hora, eu ser Teu. Um servo mais consagrado. O melhor servo, mais abençoado por Ti. Mais capaz, mais humilde, mais amável, mais desejoso de trabalhar. Olhando mais para as coisas que são positivas e esquecendo as coisas que estão no passado e as que são negativas. Deixe-me avançar ao sinal do chamado de Cristo. Amém. Vamos cantar esse hino agora. João Paulo. Caminharei este caminho. Porquanto tu tens escolhido o caminho estreito, o mais difícil, uma grande porção dos céus te espera, porque tens decidido. Essa foi a profecia. E o anjo disse ao grande mensageiro: isso em si produzirá a grande vitória.
caminharei este caminho, caminharei após os passos de Elohim. Quero chegar ao fim do tempo. O amor divino vive em mim. Caminharei este caminho, caminharei após os passos de Elohim. Quero chegar ao fim do tempo. O amor divino vive em mim. Este caminho tem provas e muitas batalhas contra o inimigo. Porém, seu Espírito Santo nos guiará até o amor perfeito. Já não falta muito tempo para peregrinar por este caminho. Já se escuta a ruagem do nosso amado vindo ao nosso encontro. Caminharei este caminho, caminharei este caminho, caminharei após os passos de Elohim. Quero chegar ao fim do tempo. Que o amor divino vive em mim. Levante suas mãos assim, ó. Caminharei este caminho, caminharei após os passos de Elohim. Quero chegar ao fim do tempo. O amor divino vive em mim. Aleluia. Você quer esse amor divino vivendo em você? Esse amor que pode perdoar aquele que te fere numa face? Esse é o amor divino. Esse é o amor, esse é o que Jesus disse. Se te ferir uma face, dá também a outra. Se mandar você caminhar uma milha, caminhe duas. Se pedir a capa, não negue nem a túnica. Irmão, esse é o amor perfeito. Esse é o amor divino. Isso é o que vai levar a noiva no arrebatamento. Essa é a mensagem da pedra de coroa. É o amor divino. É Cristo em vós, a esperança da glória. Este é o casamento, é a unidade perfeita. Não é uma mensagem no nosso intelecto. Não, irmão, é uma vida vivida diariamente com Deus. É caminhar aos passos de Elohim. É seguir as pegadas do Mestre. É seguir as pegadas do mensageiro dessa era. É pisar onde ele pisou. É viver como ele viveu. É não comprometer a palavra como ele não comprometeu. Você quer caminhar mais perto dele? Você quer dizer: Jesus, eu quero recomeçar de novo nessa noite. Eu quero reconhecer que eu estou errado, Senhor. Eu quero ter esse amor divino em mim. Eu quero poder suportar as afrontas. Eu quero poder ter o batismo do amor na minha vida. Irmão, é isso que nós precisamos. É uma igreja que tem o amor divino. Se você quer levantar a sua mão e dizer: Jesus, eu quero esse amor divino. Isso é o que o profeta disse, que é os que entrarão ali. É o amor perfeito. É o que você tem pregado, a irmã Hope disse. É o amor perfeito. Pai Celestial, nossas mãos estão levantadas, Senhor. Eu quero esse amor perfeito na minha vida, Jesus. Eu não posso tê-lo por mim mesmo, mas eu posso levantar as minhas mãos e dizer: Jesus, eu quero esse amor divino.
Eu quero esse amor perfeito. Eu quero viver essa vida realmente para perdoar e amar o meu maior inimigo. Pai, eu quero ter essa natureza de Cristo em mim. Eu quero ter esse amor perfeito. Eu quero obedecer essa palavra. Eu quero me sujeitar a essa mensagem. Eu quero deixar Cristo viver em mim. Cristo em vós, a esperança da glória. Não é apenas uma mensagem intelectual. É uma mensagem de vida vivida. É o poder de Deus para transformar. Oh Deus, leva-nos a um nível mais alto, Senhor. Como tu disse a João, um tipo da noiva sobe mais alto. Ajuda-nos a subir ao nível mais alto, Pai. Subir à estatura de um varão perfeito. Chegar à pedra de coroa como indivíduos, Pai. Cada um de nós, Senhor, termos essa pedra de coroa, a estatura de um varão perfeito. Abençoa cada um dos meus irmãos, cada um dos nossos ouvintes, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Nos acompanharam Leonardo e Daut, de Porto Alegre, Tiago e Rosane, de Novo Hamburgo, Sandra e Ana Lídia, de Gravataí, Misael, Dalete e Eduardo, de São José dos Pinhais, Heloíse, Pablo e Ana, de São José dos Pinhais, Manuel Ramos, da Fazenda Rio Grande, Tabernáculo de Toledo, João, Victor e Sueli, de Toledo, Jackson, de Toledo, Victor e Maria Balmante, de Toledo, Guedes e família, de Cascavel, Sandro, de Vera Cruz do Oeste, Aparecido, Samuel e Zilda, de Cosmópolis, Wenes e família, de Mogi das Cruzes, Josias e família, de São Paulo, Juliana e Expedita, de São Paulo, Valdirene, Débora e Francisco, de Porto Feliz, Edivaldo e família, de Itapevi, Márcia, Gabriel e Samara, de Fernandópolis, Felipe, Rosana, Regina e Marcelo, de Oswaldo Cruz, São Paulo, Beatriz, Nayara e Tiago, de Oswaldo Cruz, São Paulo, Damares, de Mogi das Cruzes, Elifas e Mônica, de Macaé, Pedrine, de Cariacica, no Espírito Santo, Juvenal, Regis e família, de Dormentes. Amém? Irmão Pedro, vem orar aqui então para despedir. Seus parentes de Dormente vão poder ver o senhor aqui orando para nós. E desculpe que eu tomei bastante tempo, a igreja de Toledo, ficar quase 2 horas me ouvindo, mas agora vocês vão ter um tempo de mim. Irmão Pedro vai orar e vamos curvar nossas cabeças. Glorioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos gratos a Ti por o que o Senhor tem nos concedido nessa tarde, nessa noite, Deus. Ó Deus, que nós possamos guardar, ó Deus, o que temos visto e aprendido em nossos corações, ó Deus, para que possamos ter uma boa semana, ó Deus, fortalecidos e animados, cheios, ó Deus, de bom ânimo para prosseguir a caminhada, Pai. Tu tens cuidado dos teus filhos, Deus. Tu tens alimentado-nos com Tua palavra, Pai. E é tudo que nós precisamos, ó Deus, é deste alimento. É o principal alimento que nós precisamos em primeiro lugar, ó Deus. É o alimento para as nossas almas, ó Deus. É buscar o Senhor em primeiro lugar, ó Deus, e todas as demais coisas, as curas, as bênçãos, ó Deus, elas virão, elas serão acrescentadas em nossas vidas, ó Deus, porque foi promessa do Senhor, Pai. Muito obrigado, Deus, por esta mensagem de hoje, e que o Senhor agora possa conduzir a todos em paz aos seus lares, que nós possamos sair, ó Deus, guardados e fortalecidos e protegidos pelo grande Espírito Santo de Deus, Pai. Muito obrigado por todas as bênçãos, em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Deus os abençoe, cumprimente seu irmão e até nos encontrarmos novamente.
você vai provar ser cristão, ou dizer que a Jesus aceitou, ou saber se ele te predestinou. Porque toda a ciência da igreja está na fundação, e a legítima igreja está sobre a revelação. Lá no céu tem um livro chamado Livro do Cordeiro, que o Pai no princípio escreveu o nome do seu herdeiro, e também ocultou estas coisas dos sábios e dos entendidos, e só revelou aos pequenos